Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que nos estiver vendo e ouvindo. Mais uma vez, semana sim, trazemos a palavra para juntos podermos estudar. Como tema de hoje, a gente traz como lidar com as profecias atuais, sabendo que muita gente está recebendo revelações, profecias. Como saber se essa profecia vem de Deus ou não é de Deus? Nos acompanhe sempre e assista ao vídeo até o final, para junto crescermos na palavra do Senhor. Eu respondo pelo nome César Veneco como sócio. Vou dirigir esse nosso debate de hoje. Irmão, tenha bondade. Boa tarde, bom dia, como quer que seja. Eu me chamo Antônio Domingos João, mais conhecido por Fabiano. Sou estudante de teologia, nível bacharel no Instituto Bíblico de Sofala. E também sirvo a Deus na Young Life. É uma organização de alcance, a gente alcançamos jovens, evangelizamos e discipulamos. E sirvo também na Igreja Evangélica Visão Cristã também lá. Então estamos aqui mais uma vez para debatermos e conversarmos a respeito de profecias, visões e sonhos. E se vem de Deus ou não, e quando é que se diz que vem de Deus. E, sem mais delonga, vou dar a oportunidade. Em primeiro lugar, desejar a todos sejam bem-vindos mais uma vez para este belo estudo que nós vamos ter neste momento. Respondo-me pelo nome de João Guilherme dos Santos Muxanga, e também quero desejar a todos também que do outro lado me conhecem. De facto, sou muito mais apaixonado pela palavra de Deus, e o meu objetivo é que levasse a palavra de Deus para os outros que não conhecem a palavra de Deus. Eu simplesmente sou um leigo, né, que ainda quero aprender da palavra de Deus. Muito obrigado. E de seguida, vamos começar com o nosso tema. Por favor, fique atento e preste mais atenção. Ore a Deus, peça ao Espírito para que lhe traga entendimento e examine destas mesmas palavras que nós vos trazemos hoje. O que é um profeta? Então, vou dar aos irmãos para poder responder. O que é um profeta? Tem que ser eu primeiro ou ele? Qualquer que seja, o que é um profeta? Bom, de uma forma resumida, conforme que eu percebo quando se fala de um profeta não deixa de ser um porta-voz que Deus usa, né, para poder fazer chegar uma certa mensagem para um determinado povo. Então, para mim, percebo que um profeta é um porta-voz de Deus que faz chegar a mensagem para um determinado um povo. Como ele diz que o profeta é um porta-voz de Deus, ou cuja mensagem é advertência ou predição, ou seja, ele vai predizer o futuro. Então, a profecia e o profeta, eles estão juntos, certo? Quando se fala de um profeta, é aquele que é porta-voz de Deus, que traz uma mensagem que diz a respeito, né, ao futuro, predizer ao futuro, e também a advertência. Então, essas são as duas responsabilidades, ou seja, dos objetivos de um profeta. Ou quando que se diz que alguém é um profeta, mensagem da advertência e mensagem também de predizer o futuro, as coisas que vão acontecer lá no futuro. Então, tem como exemplo bíblico muitos outros profetas. Estamos a falar no caso de Daniel, e também como número o primeiro profeta na linhagem, como raiz, nós sabemos que é o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem começou a dar profecia e a predizer o que iria acontecer, a vinda de Jesus, nesse caso o Messias, que está registrado lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher virá alguém que vai esmagar a sua cabeça. Então, quando se diz profecia ou profeta, estamos a dizer alguém que traz uma mensagem de predizer o futuro e também da advertência. Então, Deus trouxe essa mensagem. Então, Deus, na raiz plena, Ele é o primeiro a
profetizar. Então ele seria o primeiro profeta, mas os objetivos são esses. E por lá, claro, existem muitas outras linhagens que vêm mostrando isso. Então nós estudamos e a revelação vai crescendo ainda mais. Na medida que vai crescendo, a necessidade de Deus se revelar por meio de muitas coisas, e algumas coisas nós vamos ver hoje mesmo, quando é que se diz que alguém é profeta e como. A pergunta que se segue: o que é uma profecia? Quando nós falamos de profecia, nós estamos a falar de uma mensagem que um profeta transmite. Essa mensagem pode ser uma advertência, e essa mensagem também pode ser uma predição do futuro, algo que ele prediz que vai acontecer no futuro. Então a profecia é a mensagem do profeta, seja uma exaltação, seja uma advertência, como biblicamente já vem mostrando no Antigo Testamento muitas mensagens. E também o último profeta no sentido que desenvolveu o ministério profético como os demais do Antigo Testamento, desde Samuel até João Batista. É interessante isso, sabe? É que estou pensando agora, imagina só, a Bíblia começa a falar de um nazireu que é um profeta, sendo um nazireu, que é Samuel. Samuel começa caçativamente o ministério profético, realmente começa com Samuel. E depois termina com João Batista. E João Batista também é um nazireu. Então o ministério profético começa com um nazireu e vem terminando também com quem? Com um nazireu. Então, profecia é isso mesmo, é a mensagem que é transmitida ao povo, seja de advertência, seja de algo. Nós sabemos a mensagem que João Batista pregava e predizia, dizendo no deserto, ele falava: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ele advertia ao povo de que o reino de Deus está vindo, mas ao mesmo tempo predizia o reino de Deus, e ao mesmo tempo ele advertia: está vindo o reino. Mas a mensagem dele era essa. E Jeremias tinha mensagem, também o profeta Jeremias, sobre destruição de Babilônia. Então cada profeta vem em suma com uma mensagem de advertência e também uma mensagem de predição. Ele prediz o que vai acontecer no futuro. O que o irmão já disse. E pode ser também uma mensagem que Deus dá, que pode envolver uma condição, ou pode ser incondicional. Como já temos muitos exemplos, quando falo de uma profecia incondicional, né, é aquilo que nenhum ser humano pode mudar, já está determinado que isso vai acontecer. Pode ser também profecias que podem vir a ser condicionais, por exemplo, quando Deus enviou Jonas para Nínive, e a profecia era de que se o povo de Nínive não se arrependesse, Deus destruiria aquela humanidade. Então, nós estamos a ver em todas essas coisas que são profecias, são predições, né? Uma previsão daquilo que pode vir a acontecer, pode ser negativa, pode ser positiva. Até nos dias atuais que nós estamos a viver, existem muitos livros, né, que já foram, né, que os profetas já deixaram algumas mensagens sobre o que viria a acontecer no futuro. Mesmo Jesus também falou de algumas coisas que viriam a acontecer no futuro e que atualmente, no tempo em que nós estamos a viver, estamos a assistir a essas coisas. Profecia é uma mensagem que vem da parte de Deus, Deus que libera os pensamentos e a vontade de Deus para com seu povo. De seguida, vamos ao que nos interessa na atualidade sobre essas profecias. Como o indivíduo, um crente, qualquer um, como possa saber que essa profecia vem de Deus? Que essa profecia não vem de Deus. Porque muitos dizem que são profetas e trazem palavras proféticas. Possamos nos ajudar, queremos nos ajudarmos para como identificar que essa profecia vem de Deus, ou essa profecia não é de Deus, ou na atualidade não tem que existir profetas. A Bíblia, na verdade, existem muitas características, né? Antes, porém, queria dizer que Deus, quando falamos de que Deus fala por intermédio de um profeta,
Deus pode falar de forma diferentes. Por exemplo, Ele pode falar com o profeta através de visões, pode também falar com o profeta através de sonhos, pode falar com o profeta de uma forma verbal, né? Isso depende como que Deus se manifesta na pessoa. E a Bíblia nos dá algumas características, né, de como identificarmos se o que a pessoa está a falar de fato constitui verdade ou não. Se é que, porque na verdade atualmente já se levantaram vários profetas, e isso não é algo de surpresa para nós, né, os dias atuais, porque isso já havia sido falado desde muito, né? Só que o grande problema, na verdade, é como identificarmos e destacarmos se de fato a mensagem que os crentes foram receber e que se a pessoa se alega ser um profeta, qual é o interesse, né, daquela comunidade. A primeira coisa é se o que está a falar, será que isso vem de Deus ou não vem de Deus. Por exemplo, se nós abrirmos no livro de Mateus capítulo 24, versículo 24, diz que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, estamos a ver aqui que o nosso Salvador, né, Jesus Cristo, ele deixou essa mensagem, que essa mensagem estava sendo dirigida para um povo que conhecia a verdade, né, que nos últimos tempos tem de muito cuidado, porque muitos se levantarão, né, alegando ser um profeta. E talvez ao andar do tempo nós vamos desenvolver mais esse estudo, algumas características de como identificar um profeta, se é verdadeiro ou não. Uma das primeiras características que podemos encontrar no livro de João, capítulo 4, versículo 2, para identificarmos se o profeta é verdadeiro ou não. Diz que nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então estamos a ver um profeta verdadeiro, né? Ele acredita na existência de Deus, que Jesus Cristo na verdade é filho de quem? É filho de Deus. Ele exalta o nome de Cristo, que só Cristo é que tem poder de todas as coisas. E uma das outras características é sobre, no livro de Mateus capítulo 7, ele fala sobre 7, versículo 15, 16, diz que acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura acolhe-se uvas dos espinhos ou figos dos obrolhos. Então, estamos a ver aqui uma outra característica pelos seus frutos, né? A vida que estes profetas levam. Se a vida que eles levam vai de acordo com a palavra de Deus, vai de acordo com a vontade de Deus ou não. Então, temos que estudar a vida dessa pessoa que alega ser um profeta, né? Se ele vai de acordo com a vontade de Deus. Porque Jesus aqui, ele diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, é uma das condições de conhecermos se o profeta ou não. E outra parte, Deuteronômio 16, Deuteronômio 18, versículo 21 a 22, diz que se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em meu nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim está esta palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou, a tal profeta não tenhas temor dele. Então, estamos a ver aqui uma das outras condições. Tudo aquilo que um profeta, se aquele que alega que ser um profeta, tudo que ele fala, caso se essas coisas se cumprirem, na verdade é um verdadeiro profeta. Então, há outros profetas que predizem alguma coisa e não se cumpre. Isso podemos colocar essa pessoa fora, né, de um profeta verdadeiro. E a última parte, né, uma das outras características pelo menos no livro de Deuteronômio 13, versículo 1 até 3, também Isaías 8, versículo 19 até 20, diz que vive em conformidade com a Bíblia, né? Então, já ver que um profeta também verdadeiro, ele deve viver de acordo com os princípios bíblicos, né? Uma das outras características, um verdadeiro profeta, ele exalta o Cristo como o nosso Salvador. Como identificar um profeta?
Eu acho que a pergunta certa que nós tínhamos que fazer também, para acharmos uma resposta clara a respeito disso, é quando é que nós dissemos que realmente alguém é um profeta? Será que um profeta é exatamente o profeta que estamos a falar, é exatamente no sentido como Jeremias, como Isaías, como Daniel, como João Batista? Então, como já estava a falar aqui de início, então nós olhamos de uma forma sistemática e histórica na Bíblia toda, nós compreendemos que o ministério profético, de uma forma taxativa, ele começa exatamente com Samuel e culmina e termina com João Batista, como era desenvolvido lá no Antigo Testamento. O ministério profético é assim. Agora a pergunta é, pessoas com dons de profecias, pessoas que pregam, não sei o que, essas pessoas nós podemos chamar de profeta nos dias atuais? Claro que podemos chamar de profeta, mas não é com o mesmo peso e a mesma dimensão como antigamente. Porque se ser profeta é ser porta-voz de Deus, se eu subo num púlpito, no altar, abro a Bíblia e começo a pregar o que a Bíblia está a dizer, eu estou sendo um porta-voz de Deus. Então, de um ou de outro jeito, temos que levar em consideração isto também, certo? Então, não é pegar o profeta em exemplo. Eu, particularmente, falo. Eu não acredito em pessoas que abrem suas igrejas e se titulam profeta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não mostra isso. Que uma igreja é liderada com um profeta. Não. A Bíblia mostra que uma igreja é liderada com pastores, mestres, e tem lá profetas e pessoas que pregam, entendeu? Tem pessoas que têm dom de predizer o futuro, no sentido de Deus revelar. Temos que levar em consideração uma coisa: a profecia não é do profeta. Ele é profeta porque carrega a mensagem de Deus. Ele é mensageiro. E sendo mensageiro, exemplo, você já viu na igreja as pessoas dizerem assim: profetiza pela vida do seu irmão, profetiza pela vida do seu irmão, profetiza pela vida do seu irmão. A pergunta é, se eu falar algo bom, não sei o que, sobre sua vida que vai acontecer, ou seja o que, e eu estou sendo um profeta, e eu estou a profetizar de verdade para si, se ser profeta é ser porta-voz de Deus, carregar a mensagem de Deus e comunicar ao povo. Estamos a falar de ser um intermediário entre Deus e o povo. Isso é ser o profeta. É levar o ouvir de Deus e transmitir para o povo. Então, por isso que temos que levar muito em consideração isso, particularmente onde é que vem muitos problemas. Por que existem heresias, falsos ensinamentos hoje em dia? É por causa disso. É este ponto. Pessoas querem ser profeta. E pessoas querem bancar de que se receberam uma revelação. Se você for estudar a história tanto da igreja e do mundo em geral, você vai perceber isso. Onde saem as heresias e os falsos ensinamentos, não sei o que, muitas das vezes é exatamente nessas brincadeiras e baboseiras que pessoas andam a fazer. Dormem de barriga cheia e sonham e diz que hoje eu acordei, não sei o que, com uma placa. Os 10 mandamentos estavam aí escritos, mas o sábado estava a brilhar mais. E outro acorda a dizer que o anjo não sei o que me revelou isso. E outro acorda dizendo que nada. Jesus falou comigo enquanto eu estava dormindo, não sei o que, mas o que a Bíblia diz, aquilo que eu estava a falar. Se pegarmos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala bem claro. Antigamente, tendo Deus falado ou se revelado, porque não estamos a falar de profecia, estamos a falar de uma revelação cuja revelação não nos pertence. Se queremos pegar a raiz de falsas profecias, temos que encaixar aí. É uma revelação cuja revelação não nos pertence, seja por meio do sonho, seja por meio de visão, cuja revelação não nos pertence. Por isso que o autor de Hebreus logo ele vem falar, vendo Deus desde a antiguidade, está falando lá, antigamente, desde Samuel, Moisés, todos, antigamente os pais, patriarca, falando em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, ou seja, os patriarcas.
Então, por intermédio dos profetas, ou seja, antigamente Deus falava por intermédio dos profetas. Está na Bíblia. Significa que a mensagem principal do Antigo Testamento era transmitida por profetas. Tanto a mensagem da revelação progressiva de Deus, que é o plano de salvação da humanidade, era transmitido por profeta. Agora, qual é o problema de pessoas? É confundir as coisas. A Bíblia no livro de Atos começa a falar. Exemplo, Jesus lá no Marcos capítulo 9, Jesus no no Monte de Transfiguração. E aí aparece Jesus. E depois está lá Jesus, está lá Pedro, está lá João, está lá Tiago. E a Bíblia diz bem claro, aparece o profeta Elias, depois aparece Moisés também. Está a ver? Então, segundo alguns teólogos, e aí a Bíblia diz assim, uma voz do céu veio, falou, este é meu filho amado, a ele deu o que? Ouvido. E alguns teólogos defendem hermeneuticamente que Elias aí estava a representar todos os profetas do Antigo Testamento. E Moisés representando a lei, e aí Deus estava mostrando que agora eu vou me revelar por meio do meu filho, assim como o autor do livro de Hebreus está a falar. Diz que Deus antigamente se revelava por meio de profetas. E aí ele diz assim mais, nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Fala Jesus. É óbvio que nós sabemos aqui que estamos a falar de Jesus. Então o assunto é este. É necessário saber disto. O problema é que pessoas hoje querem falar e pregar o que as outras pessoas querem ouvir. O falso profeta faz isso. No sentido muito prático, como ele estava a dizer, um falso profeta faz isso. Como poderíamos dizer que alguém é um profeta hoje? É alguém que tem dom de profetizar. Ele tem dom de profetizar e também de pregar. E a Bíblia fala de profeta que profetiza no livro de Atos sobre a fome que vai vir, prediz a fome, mas é movido pelo Espírito Santo. Fala também das filhas de Filipos que profetizavam, mas eram movidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia também fala daquele profeta que profetizou que Paulo iria ser prendido em Jerusalém. Ele disse que o Espírito Santo está a me dizer, ele não disse eu profetizo. O maior problema é esse. O falso profeta, ele não começa a dizer assim, diz o Senhor. Não, ele diz eu profetizo. É sério, o falso profeta diz isso, eu profetizo. Há pessoas que têm literalmente aquele dom de profetizar, mas que não têm dom de profetizar e fingem que é profeta. E são falsos. Dizem assim. Eu digo, você vai andar, você vai ser curado, depois não sei o que, de tantos dias você vai estar bem. Não é assim, diz o Senhor. Não é o Espírito Santo que está a me dizer. Não. Você se pegar livro de Abacuque, começar a ler, você marcar, nós marcamos as expressões, assim diz o Senhor, aparece muito aí no livro de Abacuque, mostrando que a mensagem não pertence a ele, pertence a Deus. Isso é que deu relevância e também autenticidade o livro do quê? Os livros do Antigo Testamento, os profetas, como é que eles examinavam a mensagem profética? Era assim, tinha autoridade divina, no sentido de que aparecia a expressão assim diz o Senhor. Se aparecesse essa expressão, eles sabiam que Deus é que está a dizer. Entendeu? Então é a necessidade de ouvirmos e prestarmos atenção nisso. Agora essa banalidade que existe é um dom de profetizar que Deus dá, de predizer o futuro, de advertir a igreja, tanto por meio da palavra, da pregação, e tanto também por meio de uma palavra mesmo aí em pleno culto. E eu acredito nisso, mas não acredito que o ministério profético seja desenvolvido e deve ser desenvolvido como antigamente. Estamos a falar como mata João Batista, como mata Elias, e ainda mais, cara sem vergonha, alguns abrem igreja e se titulam a dizer que é profeta. Como uma igreja vai ser dirigida por um profeta? As igrejas deve ser dirigida por um pastor. Deve ser dirigida a alguém que tem dom, com alguém que tem dom pastoral. Para liderar a igreja precisa de um pastor. Um profeta, ele deve estar junto
debaixo de uma liderança de um pastor. Tem lá pastor, tem lá mestre, tem lá profeta, tem lá evangelista. Agora ninguém quer ser evangelista, ninguém quer ganhar alma. Só está querendo esse dom espetacular, público, que chama a atenção das pessoas. Não sei o que, não sei o que. Não é assim. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que, primeiro, nós devemos que compreender dizendo como saber que, de certa forma, ele está dizendo de barriga cheia que é um profeta, é uma profecia. É simples. Se a pessoa levanta a mensagem que ele transmite além da Bíblia, levantar a mensagem além da Bíblia, dizer, essa mensagem é assim, mostrando que tem razão além da Bíblia, está acima da Bíblia, por mais que fale o nome de Jesus, é uma mentira. Porque nenhuma profecia está acima da Bíblia agora. Porque a revelação foi fechada, e aqui no livro de Hebreus mostra isso. Antigamente era assim, mas agora é assim. Temos que saber que temos momentos diferentes. Não vou de nada assim, em pleno culto, alguém logo dizer assim, de repente, pastor, eu estou não sei o que, profetiza para a minha vida, e aí ele, Deus está dizendo não sei o que. Muitas pessoas geralmente têm fugido da igreja por causa disso. Tem saído mesmo por causa disso, as palavras não acontecem, o que ele estava a falar aí, meu irmão estava a dizer aí de um jeito, de outro jeito, se julga-se também através disso, se sente-se, aliás, se percebe-se que essa profecia está a fazer o quê? Se cumpriu ou não. A Bíblia diz bem claro no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Todo mistério pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, e a Bíblia está a dizer aqui que Deus revelou agora nos dias atuais por meio do seu Filho. Agora já, isso de vir alguém chegar a dizer, e Deus me disse não sei o que, às vezes coisas que nem está nada a ver, não é bíblico. Realmente, e se titulando como profeta dos dias atuais, por exemplo, vemos muita gente dizendo isso. Madecaco Filipe e as outras pessoas dizendo que são profetas dos dias atuais, gerações atuais, mas a Bíblia não está a dizer isso. A Bíblia está a dizer que antigamente Deus falava por meio dos profetas, mas agora é por meio do seu Filho. Significa num fato de alguém se intitular só de profeta, como nos dias atuais, e o único profeta em que Deus está a falar, ele está sendo falso. Porque a verdadeira revelação, o que é revelação? Revelação é tornar o véu para trás, e revelar aquilo que está atrás do véu. E essa revelação, ele veio através de Jesus. A revelação cresce, a profecia cresce, e tudo culmina e consome-se em Jesus. Então há necessidade de olharmos e julgarmos isso. Há necessidade de termos uma visão bem clara de que é um profeta antigamente e o que é um profeta nos dias atuais. Senão não vamos saber quem está trazendo a mensagem de Deus. Precisamos sondar com Bíblia também. Olhar e dizer o que é. Tem pessoas que interpretam seus sonhos em cima da Bíblia, sobre a Bíblia. Isso também é errado. Eu sonhei não sei o que, eu procurar um texto bíblico. Qual é o texto que se apoia com esse meu sonho? Isso não é assim. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, não é o nosso sonho sobre a Bíblia, é a Bíblia sobre os nossos sonhos, as nossas revelações que julgamos sendo Deus revelar. É sondar através da Bíblia, porque a Bíblia é tribunal supremo. A maior revelação é esta nos dias atuais. A maior revelação é a pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia é tribunal supremo a respeito da revelação. Por isso temos que levar em consideração isso. A não ser que tem algo mais para acrescentar. Bom, muito certo. É verdade. Eu até que uma parte que te disseste sobre, ao invés de dizer que assim diz o Senhor, na verdade eu tenho acompanhado várias vezes, vou dizer, na rádio, na TV, alguns programas que acontecem esses eventos, né, que quem é exaltado não é mais Jesus Cristo.
O profeta se exalta a si mesmo. Eu vou te curar, eu vou te curar. Mas na verdade eles podem ter uma. Eu te liberto em nome de Jesus. Exatamente. Mas na verdade eles quando dizem eu vou te curar, eu vou te libertar. Bem, esse eu que é colocado, eu. Bom, eles podem ter razão, a razão pelo qual é de que eles sabem muito bem que o poder que eles estão a utilizar não é aquele poder que vem de Deus. Eles sabem muito bem que esse poder que ele tem é um poder que provavelmente foi um sacrifício para adquirir, né? Até que houve uma viagem para adquirir aquilo. E esta é a razão de dizer, eu vou te curar, eu vou te libertar. O eu que aí é exaltado ao invés de exaltar a Cristo. E não só isso aí, é que até que pode ser até os mesmos pastores também atuais, o nome de Cristo já não está a ser levado para a exaltação, para ser mostrado à humanidade que só em nome de Jesus é que pode salvar as pessoas. Então, nos púlpitos, ao invés de exaltar o nome de Cristo, é falar de coisas banais que não ajudam a humanidade, nem o crescimento espiritual da igreja, nem o desenvolvimento da igreja, nada. Então, na verdade, os dias atuais precisamos ter uma cautela, né? Assim como conforme já fomos dados, já temos, né? Um caminho certo a seguir. Já temos exemplos claros de vários profetas que estão na Bíblia. Na verdade, muitos estão sendo enganados. Muitos mesmo estão sendo enganados. Hoje em dia, as pessoas já não seguem o que está escrito na Bíblia. Seguem o que as pessoas dizem. Até que, muitas das vezes, essas igrejas que têm esses profetas que se exaltam que eu vou te curar, você encontra que então, tem tantas pessoas lá. Mas quando você entra numa igreja que só se trata de palavra de Deus, você vai encontrar poucas pessoas. Que estamos a ver que as pessoas hoje em dia se interessam cada vez mais das coisas que dizem são milagres, são prosperidades. Então as pessoas se viraram nas coisas materiais, ao invés das coisas invisíveis que pode ajudar a transformar a vida da humanidade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. O fato de conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer a verdade, quem é a verdade? E a verdade é Jesus Cristo. Que não existe uma outra verdade que está fora ao invés de Jesus. O conhecer Cristo, o conhecer quem é verdadeiro, quem é a verdade, que é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo que é a verdade e que pode nos libertar. Esse que tem esse poder e a autoridade de libertar-nos da escravidão do pecado. Ai, meu Deus. Está quente isso. Você que está do outro lado, assista e veja, examine tudo que está sendo falado cá, como para dar considerações finais sobre o tema de hoje, como lidar com as profecias. Então, irmão, tenha bondade, considerações finais sobre o tema. Na verdade, quero deixar algumas considerações aqui. Eu estou muito triste, né? Ser assim, muito triste quando hoje em dia, eu não sei se o que está a acontecer, em que as pessoas já não estão mais prontas para ouvir aquilo que é a verdade. Estão mais interessados com as coisas que não poderão vir a edificar as pessoas, que pode transformar a própria sua vida. E o que eu quero falar para aquele que talvez está numa congregação que o seu responsável se alega ser um profeta, eu quero convidar a você que faça um estudo, né? Examine essa pessoa, se de fato essa pessoa pode vir a ajudar a você ou pode levar a você para uma cova que um dia você não poderá conseguir sair. E estudar a Bíblia, deixar que a Bíblia seja o nosso profeta, que possa nos ensinar, que possa ser o nosso guia e sermos abertos, conforme nós vínhamos falando, de que esses últimos dias são os últimos dias que nós devemos prestar muito atenção. Porque, na verdade, a verdade ela já está sendo deturpada
que o povo hoje em dia já não consegue ver o que é verdade, o que é uma mentira. Mas a Bíblia é muito bem clara e nos mostra, né, alguns exemplos de como que a gente temos que lidar com essas pessoas que se alegam serem profetas. Que convido a você, meu amigo, que se calhar está a passar por esta situação. Desperte, abre os seus olhos. O livro de Mateus capítulo 25, lá Jesus Cristo fala sobre o juízo final, que muitos diriam o seguinte: nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. Muitos iriam se justificar e tudo que nós fazíamos em teu nome. Jesus vai dizer que saiam daqui porque eu não vos conheço. E sendo assim, eles que serão ditos saiam daqui porque não vos conheço, não serão afastados somente aqueles que estavam a profetizar. Os que também seguiam eles, né, que sempre estavam agarrados com seus ensinos, que eram um ensino que não era verídico, não constituía a verdade. Então, convido a você, meu amigo, que possa sentar, fazer uma reflexão, né? Que qual é a finalidade, qual será o meu fim depois dessas coisas, enquanto que a gente estamos a receber uma verdade. Né? Sejamos aptos de estudar a palavra de Deus. Vamos seguir o que a Bíblia nos ensina. Isso vai mudar a nossa vida. Isso que pode nos libertar. O fato de conhecer Jesus é tudo na vida. Né? Conhecer a Jesus, para mim, termino com essas palavras. Conhecer a Jesus é tudo na vida. É um assunto que, como chave, a gente já deixou ficar. Já falamos muitas coisas muito interessantes sobre esses assuntos, mas eu também queria deixar ficar aqui algo muito importante também. Se um profeta, se alguém com dom profético nos dias atuais, profeta seria exatamente pessoas com dom profético e também pessoas que pregam, transmitem a mensagem de Deus para o povo. Não desenvolver no sentido específico individual, como era desenvolvido no tempo de Jeremias, Isaías, Abacuque e os outros demais. Se em pleno culto, você da igreja pentecostal, em pleno culto, você recebe uma profecia ou uma mensagem que você precisa transmitir para um irmão ou uma irmã, o que deve se fazer para transmitir aquela mensagem? Então eu deixarei de você, talvez esteja a se perguntar, mas se Deus às vezes fala comigo, às vezes eu não sei como falar com a pessoa. É simples. Nem todas as profecias têm que se dar em público. Nem todas, principalmente as profecias de exaltação também, que alega sendo uma profecia de exaltação que vai chamar de atenção. E aí Deus te fala sobre uma condição miserável de vida de alguém, de pecado. Você pode aproximar a pessoa depois do culto, chegar aí e falar para ele, sabe? Senhor, me disse isso sobre sua vida. Se vai acontecer isso, aquilo. Senão, vai se dar mal para você. Então, se não largar isso, deixar tal pecado, você vai se dar mal. Então é isso. E não é necessariamente, mesmo se for pastor ou dirigente do culto, ele pode fazer exatamente isso. Então, enfim, Jesus é o maior profeta que já existiu na face da terra. Foi Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Jesus é profecia em pessoa. Toda a Bíblia gira e culmina a respeito da pessoa de Cristo. Toda a Bíblia, ela, em referente a isso, a revelação das profecias começa com a pessoa de Jesus e termina com a pessoa de Jesus. Então, por isso que o texto vem falando aí que nesses últimos dias, ponto, é chave. Está fechado como era antes, mas agora Deus fala por meio de pessoas com dom de profetizar, de pregar, sim, mas a maior mensagem é a Bíblia. Como aqui meu irmão estava a dizer, eu também vou deixar ficar. Quer conhecer e saber o que Deus quer a respeito da sua vida? Leia a Bíblia. Eu costumo dizer que o maior pecado que um cristão pode cometer é deixar de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia. Quer saber o que Deus quer e espera da sua família, como resolver seus problemas? Leia a Bíblia. Bem foi falado aqui que a Bíblia tem resposta para tudo.
Então leia a Bíblia, não vive indo perguntando, profeta não sei o que, qual é a mensagem de Deus para a minha vida. Nos últimos dias Deus revelou por meio de seu Filho, a mensagem de Deus está aqui na Bíblia. É a Bíblia, conheça a Bíblia, conheça essa verdade que pode te libertar. É a Bíblia, ela precisa ser conhecida, mas nós precisamos fazer exatamente isso. Não acreditar em todas as coisas em que vem, por mais que as pessoas dizem que é de Deus, profetiza em nome de Jesus, e mesmo mentindo só para ganhar vantagem ou ganhar uma certa reputação. Por isso que é necessário muita cautela, julgando, examinando a mensagem do profeta e julgando também os frutos. Estamos juntos? Então é exatamente isso que eu gostaria de deixar ficar como as últimas considerações para todos vocês que estão lá nos assistindo. Então prestem muita atenção nisso. É a Bíblia agora que grita e fala mais alto do que qualquer uma revelação exterior. É a Bíblia. Não há mais. Muito bem, irmãos, telespectadores que nos veem do outro lado, no canal, outro lado, canal do mesmo nome. Então, como consideração final, em suma é tudo isso que foi dito aqui, ao respeito das profecias. Devemos examinar as Escrituras. Só para evidenciar que não seja dos seus pensamentos ao dar uma profecia, mas sim tem que vir do Senhor. Nem o próprio Jesus Cristo teve as profecias que vinha do Pai, sempre nos seus sermões falava, o Pai que me enviou, exaltava ao nome do Pai, que era Deus. E todos nós temos como obrigação de exaltar o nome do Senhor, não nos exaltar a nós mesmos, porque nossa justiça é como trapo de imundícia, como diz o livro de Isaías. Vamos tirar as palavras do nosso pensamento, alegando que são profecias vindo a parte de Deus. Isso aí devemos ter cuidado. Enfim, chegado até aqui, obrigado que você está nos assistindo desde o começo até o final. Dá uma forcinha para que o YouTube reconheça que o nosso vídeo ou as nossas informações são importantes para o nosso crescimento também. E também compartilhe o vídeo para que possa alcançar mais almas que estejam sofrendo embaixo destas profecias que não vêm da parte de Deus. Se tiver uma sugestão que seja bíblica, pode acrescentar. Obrigado, nós vamos na graça de Deus e também fiquem na mesma graça. Obrigado.